Moura, está gravando. Então, controlem-se de frente à webcam. Controle-se aí com as suas... Bom, eu estava falando, né, que esse assunto eu acho legal, porque a gente começa a ver na prática a funcionalidade de uma pilha de coisas funcionando, né? A gente estudou camada física, camada de enlace, camada de rede, camada de transporte, e agora, de fato, a gente vai estar vendo aí uma série de aplicações, né, de serviços presentes na camada de aplicação, que estão mais próximo do usuário, e a gente consegue ver toda essa engrenagem aí funcionando, né. O interessante aqui, a gente pode começar um curso de redes da camada de aplicação para baixo, né? A diferença é que na camada de aplicação, se começar da camada de aplicação para baixo, né? Quando eu falo para baixo é descendo, né? Seguindo aí, orientado aí o modelo de camadas, né? O modelo OSI, né? Com certeza vão surgir algumas perguntas que aí a gente precisa falar assim, não, depois a gente vai estudar, ou não, vou explicar mais ou menos como que funciona, né? Então, agora não, você já tem um embasamento de, por exemplo, o DNS, a gente vai ver que é um serviço, um sistema aí, né, que utiliza o protocolo UDP. A gente já estudou o protocolo UDP, o protocolo UDP é encapsulado pelo protocolo IP, a gente já estudou o protocolo IP. O protocolo IP é encapsulado pelo Ethernet, a gente estudou o Ethernet. Então, tem uma série de conhecimentos que nos permite agora fazer todo um link, né, que a gente estudou, né? E também pelo fato de, por ser aplicação, né, a gente vai enxergar agora, de fato, alguma coisa funcionando em cima de tudo aquilo que a gente estudou, né. Então, a gente vai começar hoje com o DNS, né, que vem de Domain Name System, sistema de nome de domínio, né. Sistema porque, assim, nem sempre os nomes são totalmente autoexplicativo. Estava até, na aula anterior, estava também aula de redes, né? Aí eu estava falando com os meninos, apresentando, finalizando o capítulo 1, né? Que se termina lá falando das instituições, né, comuns na área aí da ciência, né? Da rede de computadores. Aí aparece lá I3E, ITU, aí na IETF, né, falando da Internet Engineer Task Force, né, aí eu comentei lá que os documentos são apresentados e recebem o nome de RFC, né, RFC e um número qualquer, que esse número é incremental, cada novo documento ele é incrementado, e RFC é Request for Comments, né, então, traduzindo seria requisitando, ou requisição para comentários, né, tipo assim, se a gente for traduzir, dá a entender, ó, estou requisitando um comentário em cima desse documento. Mas, na verdade, ele já é a versão final, né? Então, você vai comentar o quê da versão final? Se chama versão final, não tem que comentar. Então, tem uns nomes, assim, meio estranhos, né? Que não dá para a gente fazer, ele não é autoexplicativo, né? Mas o DNS é. O DNS, né, ele já, a sigla, né? Ela diz o que a gente está fazendo. Então, primeiro, quando a gente fala sistema, a gente fala, se entende sistema, um conjunto de componentes, de elementos que trabalham em conjunto por uma finalidade. Essa é a ideia do sistema, né? Sistema digestivo, então, a boca, os dentes, né? Começa ali o esôfago, estômago, intestino delgado, pâncreas, fígado, tudo faz parte, né? Cada um é um componente, né? Cada um tem um impacto, né? Então, então, o sistema é isso, né? Um conjunto de elementos que vão trabalhar em conjunto, ter uma cooperação, até um sincronismo aí para uma finalidade. Então, é essa a ideia. A gente vai ver aqui, ao estudar o DNS, a gente vai ver que o DNS não é simplesmente um protocolo. Também tem um protocolo, o DNS também é um protocolo,
Mas ele vai além de um protocolo, né, de um mecanismo, né, que é bom, enfim, que a gente vai estudar na aula de hoje, que é o sistema, né, por isso que esse nome system, né. Domínio se refere a um nome, né, que vai identificar uma, uma parte da internet, né. Então, essa boundary, né, as bordas de uma internet, na internet é um campo, não é um campo geográfico, né, a organização, os elementos estão organizados logicamente dentro de um domínio. Então, esse domínio, a gente entende esse domínio como um nome, né, a gente vai citar um domínio pelo nome, mas ele está associado a uma organização administrativa, alguma organização lógica, né? Então, domínio da Google. Então, a gente entende que ali não é só a empresa da Google, mas, assim, vai estar ali as funcionalidades, as aplicações, os serviços, sobre a jurisprudência de uma organização que é a que recebe o nome, né? UFP. E aí a gente tem vários, então, através dos domínios, é interessante que os domínios, como são nomes, vão nos ajudar a associar, a memorizar os serviços, né? Gmail, ponto, né? Né? Nesse caso aí não tem o Google, mas poderia ter, né? Servidor, ponto, sei lá, ufp.br, né? E assim por diante, nos ajuda a organizar, a estruturar, né, e a memorizar, tá bom? Então, essa ideia do domínio, que é um conceito muito comum para nós, né? Vocês já nasceram aí na existência da internet, então já estão acostumados com a internet e já sabe que para poder navegar na internet, a gente vai navegar baseado em domínios, né? Agora, interessante que a gente já sabe também que nessa estrutura de uma rede de computadores, né, os computadores eles vão ser localizados e identificados por números IPs, que seja um número de IP de versão 4, né, com número de 32 bits, ou versão 6, um número de 128 bits, mas a gente sabe que a camada de rede, a gente já estudou o protocolo aqui, o DP, já estudou o protocolo TCP, onde que foi agregado o conceito de portas, então, os nossos serviços, a gente tem um endereço IP, a gente tem uma porta, uma conexão vai se fazer por uma quádrupla, porta de origem, porta de destino, IP de origem, IP de destino, mas quando a gente vai relacionar com os seres humanos, a rede com os seres humanos não têm memória nem facilidade para ficar memorizando números e portas, né? Mais especificamente o identificador do computador, que é o número IP. Então, a gente precisa de um serviço para traduzir esses nomes para números. É interessante que o DNS, já existiu o conceito de DNS na internet desde o seu princípio. Só que esse não era um DNS, né, não era mas assim, eu estou falando com a ideia, da ideia da tradução de nomes, né, ou de resolução, aparece aqui uma palavra-chave, né, que essa transformar uma estrutura, né, um nome em IP, a gente vai falar resolução de um domínio, resolução, não existia um sistema, mas essa preocupação, essa necessidade sempre houve. Então, os sistemas Unix, derivado do Unix, né, o sistema operacional procura pelo nome da máquina através de um arquivo dentro do diretório etc resolve.conf, né? Por exemplo, vou mostrar isso para vocês aqui na aula. Só um segundo, deixa eu abrir um terminal. Deixa eu compartilhar meu terminalzinho, bonitinho com vocês. Só um segundo. Vou compartilhar ele aqui. Apresentar outra coisa. Outra coisa vai ser isso daqui. Pronto. Então, vocês estão vendo aí meu terminal. Né?
Eu vou aumentar a fonte para mim, que para vocês está um tamanho bom, mas para mim está um pequeno. Deixa eu aumentar aqui. Bom que ele vai fazendo. O commit vai. Apesar de eu aumentar para mim aqui, para vocês ele mantém um tamanho já visível desde o início. O que eu estava falando para vocês é que existe um arquivo chamado resolve.conf, né? Esse aqui é um arquivo, então não é CD, né? Cat aqui, para poder mostrar. Então, dentro desse arquivo, desculpa, não é esse arquivo que eu queria mostrar, não. É um outro arquivo, é hosts. Aquele arquivo faz parte da aula de hoje, mas não é dele que eu queria mostrar, não. Esse hosts aqui, né? Então, no início, os primeiros sistemas operacionais tinha somente esse arquivo aqui, não existia o DNS, né? Então, aqui a gente tem o endereço IP e aqui a gente tem o nome do computador. Tanto que quando eu pingo aqui localhost, vai pingar nesse endereço IP, né? Por que que isso vai acontecer? Ó, Ctrl C. Então, isso vai acontecer porque na hora que eu dou ping localhost, meu sistema operacional fica doidão, fala, opa, quem que é o localhost? Meu Deus, quem é o localhost? Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Eu tenho que procurar em algum lugar. Primeira coisa que ele faz é procurar nesse etc hosts, tá? E aqui dentro, uma tabela extremamente simples, que a gente tem o endereço IP e o nome da máquina, né? Então, algumas vezes, a gente está fazendo alguns testes no nosso computador, que a gente quer criar máquinas virtuais, ou a gente quer criar containers. A gente não obrigatoriamente precisa utilizar um DNS, a gente pode simplesmente, aqui nesse arquivo aqui, né, e colocar um nome qualquer. Deixa eu ver se eu consigo colocar um nome, porque esse arquivo hosts, você tem que abrir ele, como ele é um arquivo protegido pelo sistema operacional, você tem que abrir com sudo, né? Tem que se transformar no superusuário, né? Ele vai pedir a senha. Deixa eu ver se o meu digital está funcionando aqui. Não. Vai lá lembrar a senha. Lembrei. Opa. Então, por exemplo, eu posso criar aqui, ó, por exemplo, 127.0.0.1. Agora eu quero chamar de Rainer. Essa máquina chama Rainer. Salvei. Se eu pingar agora em Rainer, está pingando. Então, vou apagar. Então, vamos de novo lá. Vou apagar isso aqui. Põe. Apaguei. Agora, se eu pingar em Rainer, quem que é esse cara? Ele não sabe, ó. Então, deve estar falando aí, o comando ping, né? Cannot resolve Rainer. Não pode resolver o Rainer. Então, lembra que resolve aqui é resolução, que é esse conceito que eu falei para vocês, que resolução é tradução, é resolver, né? Que é traduzir um nome para IP, né? Então, ele escreveu aqui, né? Unknown host, né? Host não conhecido. Beleza. Eu queria falar para vocês, eu queria falar um negócio, esqueci. Bom, esse Rainer, veja bem que, como esse Rainer só um nome sozinho, ele nem. Meu computador está configurado o DNS, né? Tanto que se eu pingar em um outro lugar, tipo wall.com.br, ele vai funcionar. Mas no meu caso aqui, veja que ele rapidamente já fala que não encontrou o Rainer. Por que ele não perguntou para ninguém aonde que existe esse Rainer? Porque veja que só tem um nome, não tem um domínio. Só tem um nome, é uma máquina. Né? Então, isso é um ponto interessante aqui. Lembrei que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui para o slide, só um segundo. Me deu um segundinho que eu acabei fechando aqui o material de redes 1, né? Chapter 1. Sim, deixa eu compartilhar isso aqui com vocês. Aqui. Então, esse aqui é lá do livro do Tannenbaum, ele vem aqui, ó. Deixa eu achar.
Deixa eu achar o slide. Tá, aqui o slide que eu queria mostrar para vocês. Esse cara aqui. Então, quando a gente fala lá do início da internet, né? Ali, ó, isso aqui é a topologia da, né, não é nem internet, né? A ARPANET, que depois vai virar NSNet, depois vai virar internet. Mas nos dá uma ideia, né? Então, aqui a gente tem poucas dezenas de computadores. Então, era, de uma certa forma, até fácil para o administrador de rede ir naquele arquivo etc hosts e colocar, qual que é o computador tal, diretamente no etc hosts. E era assim que era feito. Só que à medida que essa rede foi crescendo, aí a gente tem que pensar num sistema, né? Qual que é o problema? A resolução de nomes. E aí aí nasce, né, o DNS. Beleza? Então voltando aqui, né, para aquele slide inicial. Então, a gente precisa, né, ao estudar o DNS, a gente precisa estudar um conceito, né, do espaço de nomes. Esse espaço de nomes, essa é uma estrutura, né, que a gente tem que entender, que a gente é bem simples, mas, por exemplo, quando eu falei Rainer ali é uma máquina, por que Rainer é uma máquina? Por que Rainer não é um domínio? Né? Está relacionado ao espaço de nomes do DNS. Aí a gente aparece aqui Domain Resource Records, né, registros de recursos, que é um ponto muito importante para estudar sobre o DNS, e os servidores de nome, né, que são os servidores de nome, que são os responsáveis pela resolução. E aí a gente tem 3 tipos de servidores de nome. São os servidores de raiz, servidores de top level, né, que é o nível top, né, não sei se tem uma tradução assim para o português, e os servidores locais. Então, são 3 tipos de DNS. Então, veja bem que um DNS não é uma máquina que fica fazendo a tradução de tudo, né? Qual DNS? Uma máquina na internet única? Não, são várias. E além de ser várias, cada uma tem uma função específica, né? O servidor local, o servidor top level e o servidor de raiz, né? E eles vão seguir uma estrutura muito interessante, que o DNS é um aspecto que vem da área das redes de computadores, né? Da área do pensamento, assim, embrionário das redes, né? É pensar em soluções de uma certa forma distribuída, não centralizada, porque a centralização ela vai de encontro, quer dizer, vai bater, né, um com a outra, de encontro, não ao encontro, de encontro, com a escalabilidade, com o balanceamento de carga, com a resiliência. Então, são todos aspectos muito importantes numa rede, né, como uma internet, né? O próprio nome nos dá uma ideia do que para que ela veio, né? Então, internet, classificação de internet é uma rede planetária. Então, se é uma rede planetária, putz, ela é grandinha. Então, se ela é grandinha, opa, vamos evitar centralizar, né? Porque a gente tem que fazer balanceamento de carga, tem lugares que vão estar mais sobrecarregados que outros, um ponto pode falhar, então a rede não vai ficar parada porque um ponto falhou. Então, são essas ideias por trás do projeto do DNS, um sistema distribuído. Bom, e aqui a gente vê, né, essa estrutura. Então, a primeira coisa é falar sobre o espaço de nomes, né? Esse espaço de nomes está relacionado ao aspecto da composição de um nome de uma máquina. Então, quando eu falei Rainer, né, pegar aqui esse robô, né? Só a palavra robô. Ela sozinha, ela tem que ser uma máquina. Agora, essa máquina, ela vai estar associada a um domínio. Por exemplo, aqui, robô, aí o ponto que vai me dizer, ponto cs, ponto washington, ponto edu. Então, veja bem, agora vamos ver, vamos ler esse domínio de trás para frente, né? Primeiro, esse final aqui, né, edu,
está relacionado, né, à organização. Então, a organização EDU. Por que no início, por que aqui não tem EU, né? Seria Estados Unidos, né? O S, aliás, ou United States, né? Porque quando o DNS surgiu, era só dentro dos Estados Unidos. Então, tudo era .com, .edu, qualquer outra coisa. Não tinha aqui, né? Então, tinha aero, com, edu, gov, museum, né? Museu, org, net, né? Era somente essas. Quando a internet cresceu e passou para outros países, aí tinha a opção de remover essas organizações e elas ficarem debaixo dos Estados Unidos. Isso ia dar muito trabalho, porque a gente tem sistemas já baseados no DNS, né, as pessoas estão familiarizadas, então dava muito trabalho. Então repete aqui, né? Deixa aqui, né, aero com edu gov, e depois cria aqui a AU, né, Austrália, Japão, United Kingdom, Reino Unido, Estados Unidos, Netherlands, né, que é, sei lá, os Países Baixos, enfim, aí a gente tem essa estrutura. Então, ou a gente tem, né, aqui, que esse nível, o primeiro nível aqui, ou ele vai ser uma organização que, devido à história do DNS, deixou a organização aqui, ou vai representar a nacionalidade. Poderia ser edu.br, né, edu. Alguma coisa. Então, ou vai ser a nacionalidade, que é uma organização, no aspecto do espaço de nomes do DNS, é tudo organização, tá? Então, é a organização BR, ou aqui no caso não tem, né? A organização edu, depois a gente vai ter uma organização Washington. Então, dá para ver que o Washington aqui, ela está abaixo do edu. Então, existe uma relação de dependência entre eles, onde esse edu, essa organização aqui, ela tem que estar ciente da Washington. E a Washington, ela abriga, né, o CS e o Eng, e o CS tem o robot, né, que aqui no caso é uma máquina, não vai ser um computador, né, uma máquina qualquer que está conectada. Então, esse namespace nos diz os níveis, né, em que compõem esse domínio. E essa composição nos dá a ideia de quem é responsável por quem. Então, o edu vai ser responsável pelo Washington, o Washington vai ser responsável pelo CS, e o CS vai ser pelo robô, o robot, né, o robô, né, pelo robô. Veja que a gente pode ter esse robô aqui, né, esse nome, em vários outros, né, pendurado em várias partes dessa árvore aqui. Mas eles serão únicos porque o caminho até chegar a ele será diferente. Então, aqui dentro do CS, eu não posso ter um outro robô aqui, né? Não posso ter. Se eu tiver, eu posso chamar robô 1, robô 2, robô 3, mas nessa estrutura eu só posso ter um. Então, é único, né? Identifica uma única máquina esse espaço de nomes, né? Então, esse espaço de nomes é uma estrutura, uma sintaxe que vai mostrar a dependência de quem está dependente do que e vai garantir a uniformidade e a localização de uma determinada máquina nesse sistema de nomes. Beleza? Tá claro até aqui? Professor, aí no caso, por exemplo, o edu, nesse caso aqui, significa, no caso, é educação, né? O educacional. Aí se eu tivesse, por exemplo, desse mesmo do jeito que está aqui, só que eu colocasse, por exemplo, edu.jp, por exemplo, aí significaria que é a mesma coisa, né? Só que no caso não é dos Estados Unidos e sim do Japão, no caso. Aí justamente. Aí esse edu estaria debaixo do JP. Estaria aqui, né? Uhum. Esse edu aqui. Então, alguém para saber aonde que está as informações sobre esse edu,
quem era o responsável era o JP. Então, isso nos dá essa estrutura, numa ideia de dependência organizacional, né? Qual organização vai ser responsável por quem? Então, esse robô, o CS é o responsável, o CS é responsabilidade do Washington, o Washington é responsabilidade do Edu. Se tivesse um ponto BR, então a organização BR seria responsável por esse Edu. Então, essa mostra. Inclusive, essa tabela aqui, né, mostra, são os vários tipos, né, o domínio.com, que quer dizer comercial, Edu, educação, governo, INT, organizações internacionais, M, militar, NET, provedores de rede, né, por isso que sei lá, nome.net, né, e assim vai, né, organizações, então a gente tem, e esse domínio aqui, né, ele só nos dá uma ideia do que se relaciona àquela URL, né, então, UFP, engraçado, né, UFP.br, não tem edu, né, UFP.br, não tem edu. Por quê? Porque antigamente as universidades federais poderiam se registrar diretamente no BR, né? Hoje não. E algumas instituições, as universidades que não são federais, não pode, então tem que pôr o edu. Isso é uma regra do nosso BR, que ela cria regras do registro. Em outro país, Japão pode criar as regras deles, tá? Isso pode ser diferente. Cada organização pode criar regras sobre os domínios abaixo deles, né? Então, essa ideia aqui é uma coisa muito interessante também do sistema do DNS, que veja que esse robô está sob responsabilidade do CS. Então, a criação, quem é responsável é o CS. Washington é responsável pelo CS. Então, cada um tem as suas próprias regras, leis, preços, né? Por exemplo, registrar algo no Brasil tem um valor, se fosse na Argentina era outro valor, se fosse nos Estados Unidos, alguns gostam de registrar nos Estados Unidos para pegar diretamente o domínio.com, em vez de ser br.com, né? Pode ser, né? Nos Estados Unidos, as organizações lá, como estão nos Estados Unidos, podem registrar como gov, como edu, com aero, direto. No Brasil, não, né? Se você, no servidor de registro do Brasil, ela faz parte dessa ramificação, então qualquer coisa abaixo do BR, registrado no Brasil, vai ter que ter o BR ponto alguma coisa, e assim por diante. Então, há uma coisa também nessa tabela que é interessante, é essa data, né? Então, a gente vê aqui, ó, .com foi o primeiro, 1985, aí foi crescendo, 2000, 2002, 2005, então, mostrando aí que não foi criado tudo de uma vez, né? À medida que essas organizações foram se integrando na internet, né, criando páginas, houve a necessidade de criar domínios para representar aquela organização. Acontece que a grande maioria, como já estava familiarizado com né, o .com, né, acaba que mesmo um cara, sei lá, aqui é business, né, negócio, vai colocar .com, e enfim, né, mas há possibilidades, né? Eu vou até falar na aula hoje sobre registro, né, se der tempo, aí a gente vê aqui alguns exemplos, né. E se é restrito ou não, alguns são restritos, tipo militar, eu não posso utilizar, né, Rainer.mili.br, é militar, então só as organizações militares devidamente reconhecidas no Brasil que podem utilizar o MIL. Então, de uma certa forma também, o domínio dá uma certa credibilidade ao usuário em relação àquela organização, né? Então, se você vê lá um instituto, né, uma empresa, uma universidade, né, que está .com, né, é estranho, né, por que não está .edu? Mas quando é .edu, a gente vai registrar .edu, não é só ir lá no registro
né, no órgão responsável, que aqui no Brasil é o registro.br, ir lá e comprar. Não, não, não. Eles exigem a documentação que aquilo realmente é uma universidade. Então, né, se você recebe você está sendo convocado pelo Exército, mande R$ 1.000 para sargento.com, mas é uma coisa militar, não é meio estranho, né? ADV, advogados, né? Também tem o registro, né? Para saber, enfim, né? Esses domínios dão uma certa credibilidade. Infelizmente, o pessoal familiarizou muito com .com, uma certa forma de memorização. Então, existem profissões, como eu falei, de advogado, que você tem um domínio específico. Isso dá credibilidade. Tá? E algumas vezes as pessoas não utilizam porque é igual uma universidade. A .com, Deus me livre. Ponto edu, dá credibilidade. É igual também uma empresa colocando a empresa a.gmail.com. Pelo amor de Deus, né? Não dá credibilidade nenhuma, né? Então tem lá, qual você trabalha na empresa A, então Rainer, empresa A, ponto, aí o domínio da empresa, né? Isso dá uma credibilidade. Enfim, né? Então fica só um cuidado para vocês aí na hora que for ser responsável pelo DNS de uma empresa, né? A gente tem, né, o sistema, o DNS, voltando aqui, né, responsável pelo espaço de nomes, né, essa construção hierárquica desse nome, mostrando as responsabilidades, quem é responsável por quem. Existe um outro no sistema, né, do DNS, né, que é importante a gente saber, que é esse Record Resource, né, registros de recurso. O que é registro de recurso? Isso a gente vai utilizar mais à frente. Agora ele está meio solto, né, um conceito que vai ficar um pouco solto, mas mais para frente a gente vai utilizar esse conceito para ver a configuração de um servidor DNS. Mas ao configurar um servidor de DNS, a gente vai utilizar palavras reservadas, né? Que são justamente esses resource recorders, né? Que aí existe o SOA, né, que o significado de SOA é o responsável, né? O início da autoridade, que aí a gente vai perceber, a gente vai ver depois que quando a gente vai ver que o registro do DNS, a configuração do servidor DNS é uma configuração que a gente vai fazer no modo texto, através de um arquivo texto, e esse arquivo tem uma série de parâmetros, né? Então a gente vai deparar com alguns, né, desses parâmetros vão ter essas palavras reservadas. Então quando a gente estiver falando SOA, é onde que ali a gente vai estar configurando o responsável por aquele DNS. Né? Eu posso saber agora quem que é o responsável pelo DNS da UFP. Eu posso fazer essa pesquisa e descobrir essa informação. É só obter o SOA do registro. O esse A aqui é uma palavra reservada que quando a gente está querendo configurar um endereço IP, versão 4. Quando a gente for configurar, a gente vai aparecer um Azinho, vocês vão ver. Assim, quem não conhece esses tipos, vai olhar e falar assim, mas o que está aparecendo SOA nesse arquivo de configuração? Agora, quando a gente já sabe esses tipos, aí você entende o porquê. O A é quando a gente quer fazer a configuração do endereço IP, então a gente vai associar um nome a um número IP. O AAAA, né? O IP versão 6. Alguém imagina por que o A é IP versão 4 e o AAAA é o IP versão 6? Alguém tem uma ideia? Ou, no caso, que é a versão 4 e 6? Não, a versão 4 é um A e a versão 6 é 4A. Alguém entende por quê? Pense.
Usem o cérebro. Cada A é uma sequência de 32 bits. O Yuri falou no chat. 4 vezes 32, 128 bits. Justamente. Justamente, garoto. O IP versão 6, ele é 4 vezes maior do que o IP versão 4. O povo é tão criativo que lugar de, sei lá, pôr um A6, né? Poderia ser A4 e A6, não é? Ficava legal, né? A4 e A6. Ou A versão 4, né? A4 e A6. Ficaria legal. Mas não, o povo é criativo, colocou. IP versão 6 é 4 vezes maior que o 4, então vou colocar 4 As. Beleza, o povo é muito criativo. Mas, o IP versão 4 é 32 bits, o versão 6 é 128. 128 dividido por 32 dá 4. O MX, né, é Mail Exchange, né? O X vem de Exchange, né? É onde, quando a gente vai configurar o servidor de e-mail. Então, a gente vai utilizar essa diretiva, né? Essa palavrinha aqui, MX. Aqui é o servidor de nomes, o NS, Name Server. CNAME, quando a gente quer criar apelidos, canonical name, a gente pode ter várias máquinas apontando para o mesmo endereço IP. Então, a gente configura uma única máquina, a primária, e as outras serão apelidos para essa primeira. Então, todas as vezes que a gente alterar o IP da primeira, consequentemente, vai alterar o IP do apelido. Então, uma maneira rápida da gente manter o arquivo de configuração consistente, né? Esse PTR, né, é um processo inverso do A. O A, a gente vai colocar o nome e o IP. E o PTR, a gente vai colocar um apelido, né, um nome de uma máquina para o endereço IP. Não, na verdade, não é o contrário, não é a mesma coisa. Só que aqui, o A, a gente vai colocar o nome, a gente vai associar o domínio ao um IP. E o PTR é um apelido já criado ao número IP. Esse SPF, não lembro o que é. Aqui está falando Sender Policy Framework, né? Então, framework com regras de envio, mas eu não lembro disso, depois posso até procurar, mas não é algo muito comum, não lembro dele. SRV serviços, aonde que a gente pode, no DNS, dizer o serviço está em qual máquina, e o TXT é um nosso comentário, quando a gente quer comentar um arquivo, né? Então, a gente tem esses tipos. Todo arquivo de configuração, ele vai começar com SOA, então isso aqui é obrigatório. Se a gente está criando um DNS, a gente vai precisar de um A, porque a finalidade do DNS é associar um nome ao endereço IP, então vai aparecer o A, e os outros podem aparecer ou não, tá bom? Então, aqui é um exemplo, deixa eu maximizar aqui, de um arquivo de configuração. O que é interessante, pessoal, que esses arquivos de configuração são muito parecidos. Então, eu, por exemplo, antes, né, que não tinha tanta ChatGPT para poder utilizar, Gemini, não tinha internet, tinha um custo monetário, né, acessava via modem, né? Então tinha que discar, chamada local, então tinha um custo. Então já mantinha o meu arquivinho de configuração ali, né? E no DNS, quando tinha que fazer uma configuração, alguma coisa, eu já tinha um arquivo base ali para copiar, colar e já lembrar, né? Porque, na verdade, inclusive quando a gente instala um servidor DNS, né? No Linux, muito famoso é o Bind, né? O Bind 9, Bind 9, o Linux ele se fortaleceu com os QApp, né, que a gente chama, aplicações, as principais aplicações, que é o Bind 9, que é o servidor de DNS, uma implementação de um DNS,
Veja bem, a gente está estudando aqui o conceito de um DNS. Aí você pode ter várias implementações de um DNS. Hoje, muitos dos DNS são oferecidos como serviço, né? Nas cloud, como SaaS, SaaS, Service as a Service. Serviço como serviço, né? Como serviço, você, no próprio ambiente, né? Na aula de hoje, der tempo, a gente vai mostrar isso, não fica para a próxima aula, a gente configurar um DNS num ambiente de cloud, é muito simples, né? Então, quando a gente... Então, eu estava falando dos QApps, né? O Byd9, o Apache, que é um outro, o PostgreSQL é um outro, são 5, né? O servidor de e-mail, Postfix, e tem mais um, eu já falei o Apache, né? São 5, assim, que... enfim, são 5 grandes aplicações que... esqueci, o NFS, a Network File System, é implementado com eu esqueci o nome. Mas, enfim, são 5 grandes aplicações que fomentaram, impulsionaram o Linux, né? E o Byd9 é uma implementação do DNS mais utilizada no mundo, sem dúvida. Mesmo essas cloud, né, criam uma interface gráfica para você mexer ali e tal, para facilitar a configuração, mas por trás ali, numa VM, num container, está rodando um Byd9, porque é uma implementação que tem muitos anos, né, décadas, né, sendo testada. Então, o aplicativo, quanto mais testado, né, mais seguro ele é, né. Então, o Byd9 e o DNS é uma das portas de entrada para ataque. Porque se você, você paralisa o DNS, você acaba comprometendo a rede. Então, é um serviço muito mirado pelos crackers, né? Então, ao longo do tempo, ele foi muito bem testado, o Byd9, né? Então, quando a gente instala um servidor DNS, ele vai criar, geralmente ele cria um arquivo padrão, default, né, de configuração, e é muito parecido, tá, pessoal? Então, assim, a gente vai mexer detalhezinhos, né, personalizar, mas isso aí é meio que o básico mesmo, de um arquivo de configuração. Que eu falei para vocês, aqui o cara está configurando o servidor DNS desse domínio aqui, ó, NLVUCS, tá? Então, começa lá da raiz, esse pontinho aqui é justamente para representar que lá da raiz tem uma organização NL, que tem uma organização VU e que tem uma organização CS. Esse arquivo de configuração é o arquivo de configuração do domínio CS, que a gente está configurando aqui, ó. Né? Aqui em cima está até falando, ó, você está configurando para o cs.vu.nl. Esse ponto e vírgula é comentário, tá? No DNS, né, na sintaxe do DNS, esse ponto e vírgula é comentário. Então, essa primeira linha aqui, ela está sendo ignorada. Então, o que a gente está configurando? O domínio cs.vu.nl, ponto. Beleza, né? Bem tranquilo. Depois, a gente está configurando esse outro parâmetro. Esse aqui, ó, você tem que dar um espaço, né? 4 espaços ou um tab, tem que ter um espaço aqui. É um arquivo texto, então a gente faz essa configuração num editor de texto. Então, tem que configurar um servidor DNS. Você vai lá, abre um terminal, configura, é uma coisa prática, né? Esse 86.400 é o tempo em segundos que essa informação ela é verdadeira quando um outro servidor, uma outra máquina, obtém informações desse DNS. Então, eu estou configurando um DNS que ele vai estar fazendo resolução. Então, ele vai estar traduzindo. Quando ele faz a tradução, em conjunto com essa tradução, ele também leva a informação de quanto tempo aquela informação ela é válida. Então, aqui, ó, 86.400. Se a gente pegar, deixa eu abrir a calculadora aqui,
vamos fazer o seguinte, ó. Esse tempo, 86.400 segundos, né? Escrevi errado. 400 segundos. Lembrando, uma hora tem 3.600 segundos. Então, aqui deu 24 horas. Né? Então, isso aqui está falando, ó, essa informação que eu estou lhe oferecendo, ela tem a validade de 24 horas. Depois, né, de 24 horas, vem aqui e pega essa informação de novo. Então, estou dando tempo da validade dessa informação. Essa informação, né, está relacionado à classe de internet, porque o servidor DNS, você poderia, né, eles pensaram no serviço independente de arquitetura, que funcionasse para uma outra arquitetura, né? Mas aqui, vocês vão perceber que, eu diria que 100% vocês vão ver que está tudo olha lá, porque está falando o seguinte, ó, isso aqui está relacionado à internet. O SOA, a gente viu que é autoridade, né? Como que é? Authority, Start of Authority, né? Que é o responsável por esse domínio DNS. Então, aqui, o responsável desse domínio, ele está, né? Esse domínio aqui, ele se refere, ele está nessa máquina, star é uma máquina, por isso que existe uma configuração dela logo aqui embaixo, e é a primeira que tem que ser configurada, star, tá? Isso aqui é a configuração dessa máquina star. Mas que star? Star.cs.vu.nl. Tá? Aqui, na hora que eu estiver configurando o DNS, todas as máquinas que eu estou colocando aqui é desse domínio, cs.vu.nl. Então, o responsável, né, por Start of Authority, né, o responsável por esse DNS. Então, eu estou configurando qual máquina esse domínio está sendo configurado, qual que é a máquina que é responsável por ele. Porque o DNS vai ser implementado por um software, que eu falei, por exemplo, o Bind9, é um software, mas ele tem que estar rodando. Em qual máquina? No meu caso ali, eu estou falando que é na máquina Star. Entendeu? O boss é o usuário dessa máquina que é o responsável o responsável administrativo desse DNS. Então, vamos supor que eu encontro algum erro nesse servidor DNS. Eu quero me comunicar. Com quem que eu vou comunicar? Com esse o boss@cs.vu.nl. Então, aqui na própria configuração do servidor DNS, eu digo qual é a máquina que é responsável por aquele DNS e quem é o responsável por aquele DNS. Aqui colocou boss. E aqui, uma tupla de valores. Vamos ver se a gente consegue lembrar isso daí. Esse primeiro aqui é o identificador dessa configuração. Que seria a versão, tá? Versão, essa é a ideia. Então, se eu pegar esse arquivo aqui e alterar alguma coisa, eu altero essa versão. Porque essas informações aqui, elas serão compartilhadas. Então, já deu para entender aqui, ó, o servidor DNS, ele vai operar, né, uma colaboração entre vários servidores. Então, deu para perceber que ninguém sabe fazer a resolução de todas as máquinas do mundo. Não, tem máquina que essa CS, ela é responsável por uma parte, essa aqui é responsável por uma parte. Então, veja bem, essas informações serão compartilhadas entre esses servidores. Então, a gente precisa versionar, né? Porque se eu entrar nesse arquivo aqui e alterar alguma coisa, por exemplo, nossa, o endereço IP dessa máquina mudou, não é mais 205, é 206. Como que as outras vão ficar sabendo que a versão que elas têm é a mais recente ou não? Então, a gente precisa enumerar.
Então, isso aqui nada mais que uma versão. E por ser versão, a gente sempre, a qualquer alteração, a gente altera esse valor para uma unidade, né? Vai incrementando. Belezura? Hein, pessoal? Vocês estão entendendo? Tá claro? Vão falando aí se vocês tiver alguma dúvida e tal. Bom, depois, essas duas aqui, elas estão intimamente ligadas. Esse aqui, ó, é o tempo, veja, os DNS, né? Existe o conceito do DNS primário e do DNS secundário. E é bom, quando a gente está configurando uma rede, a gente ter vários DNS secundários. Vários. Por quê? Porque se um DNS sair fora do ar, o outro assume a função. Veja, se toda hora que a gente vai navegar na internet a gente utiliza nomes, então deu para entender que esse aqui é o serviço de frente. Toda hora a gente está Gmail, www, não sei o a gente está utilizando toda hora o DNS, né? Então, o que acontece? Você pode ter lá o seu servidor funcionando, mas o DNS caiu, ninguém mais acessa aquele servidor. Então é importante que a gente tenha vários servidores DNS. E atenção, não vão ser o espertinho de, para cada servidor DNS, você precisa colocar um endereço IP. Então, algumas pessoas fazem o seguinte, pega uma única máquina, coloca dois endereços IPs e cria duas máquinas virtuais com DNS. E ao fazer isso, porque quando a gente vai registrar um domínio na internet, ele necessita dois DNS. Aí, algumas vezes, a pessoa não tem duas máquinas. Aí põe, entendeu? Tem uma única máquina, virtualiza, coloca um endereço IP para cada um, mas, cara, você está dando tiro no seu pé. Porque a ideia do DNS secundário é se a máquina der problemas, travar, você tem a outra máquina para responder. Então, coloca cada servidor DNS em máquinas separadas, né? É algo vital para um bom funcionamento da sua rede, né? Então eu falei, né? Um servidor DNS pode ter, né, vários servidores secundários. Esse primeiro aqui é o tempo, é o refresh, né? Quanto tempo os servidores DNS secundários vão se conectar ao primário para atualizar, fazer o lookup, né, para fazer a atualização de suas tabelas. Por quê? Porque o servidor secundário tem que ser um espelho do primário, para quando o primário cai fora, ele assumir o papel. Então, de tempo em tempo, ele tem que entrar em contato com o servidor secundário. Entra em contato com o primário, atualiza. Tá bom? Se sua rede, lembra-se que isso aqui está em segundos, isso aqui está em segundos, né? 7.200 segundos, né? É o dobro, né? Uma hora tem 3.600, então de 2 em 2 horas ele vai estar. Então eu estou falando aqui, ó, esse parâmetro tá, o servidor primário vai estar falando para o servidor secundário, ó, de 2 em 2 horas você checa aqui as informações, valeu, meu parça? Aí, de duas. Se você tem uma rede que o DNS muda muito, constantemente, aí você abaixa esses valores, né? Então, esses são valores padrões, tá? Isso acontece muito, por exemplo, esses refresh, pessoal, tá relacionado, ele é muito importante, porque uma máquina faz a pesquisa, faz a resolução, aí ela grava aquela informação, e a segunda vez, ela não precisa fazer a resolução, ela já pesquisou, então ela mantém essa informação local. Por quanto tempo? Aí o seu servidor DNS que está falando quanto tempo que ele vai manter. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então é normal, por exemplo, na internet, a gente tem uma máquina que tem um endereço IP, a gente configura o servidor DNS, aí uma outra máquina pesquisa, descobre o endereço IP, e armazena isso localmente, essa informação. Aí você vai e altera o endereço IP, mas aí
a outra máquina não vai ficar sabendo no instante que você alterou o endereço IP. Ela vai gastar um tempo. Quanto tempo? O tempo que você colocou que essa informação ela é updated, né? Ela é atualizada. Tá bom? Depois a gente vai brincar um pouquinho com isso também. Mas esse aqui é o tempo do refresh, né? Só que se o servidor secundário conectar no primário e der uma falha, ele vai tentar a segunda vez depois de 2 horas. Então, esse aqui é o tempo, vamos lá, esse aqui é o tempo que o secundário vai entrar em contato com o servidor primário para atualizar a sua base de dados, vamos chamar de base de dados. Se der um erro, quanto tempo que ele vai tentar novamente? Depois desse tempo, né? Esses valores aqui é padrão, né? Mas o ideal é que esse aqui, ó, seja menor do que esse. Porque aqui eles vão estar coincidindo, né? Deu erro, aí vai tentar... De todo jeito, ele só ia depois de 2 horas. Então, aqui ele vai... Então, aqui o ideal é que seja um valor menor, né? Menor. E esse tempo só vai ser acionado quando esse aqui der falha. Esse tempo aqui é o tempo que a gente está falando para os servidores secundários, por quanto tempo eles vão manter aquela informação válida. Mesmo que ele não consiga atualizar, que tenha falhas na atualização, ele vai manter essa informação toda aqui, ó, por todo esse período de tempo. Depois ele vai, ele mesmo, por conta própria, remover as informações, tá? E esse tempo aqui é o tempo que nós, usuários finais, vamos manter essa informação em cache, tá? Esse daqui, ó, esse tempo aqui. Então, essa é a primeira linha do nosso DNS. E aqui, essas duas linhas, a gente está informando quem é o servidor de e-mail da minha rede. Então, esse número 1 aqui é sequencial, então eu estou falando que esse aqui é o meu primeiro servidor de e-mail. O que é o meu primeiro servidor de e-mail? Eu falei para vocês, olha, se eu quiser mandar o e-mail para boss@cs.vu.nl, tá, eu quero mandar um e-mail, mas quem é o servidor que vai receber o e-mail? A gente está configurando o servidor DNS. Agora eu tenho que ter um servidor de e-mail. Como que minha máquina vai saber quem é o servidor de e-mail desse cara? O DNS fala. O DNS vai falar, ó, o servidor de e-mail vai estar nessa máquina aqui, ó, Zephyr, né? Essa máquina aqui. Tá, então aqui eu só coloco o nome das máquinas, ó. Estou colocando. O endereço IP eu vou configurar abaixo aqui, ó. Então o MX eu falo o nome da máquina. Esse 2 é esse primeiro, né? Se essa máquina aqui, né, falhar, eu tenho um segundo. Veja que em redes de computadores, as redes, né, em questão de confiabilidade, é sempre bom a gente ter o quê? Redundância. Então, o segundo servidor está nessa máquina, top. E essa última linha aqui, a gente está configurando o servidor de nomes, né, que é a própria máquina, né? Então, eu estou dizendo que o servidor de nome é o start. Que aqui a gente está coincidindo, né? Está coincidindo o quê? Quem é a máquina responsável e quem é o servidor de nome. Geralmente é isso aqui mesmo, tá? A máquina, né, que ele considera authority, né, autoridade, é a máquina onde que está o servidor de nomes instalado, tá? Que aqui imagina que essa configuração está em alguma máquina, tá? Imagina que essa configuração a gente abriu. Em qual máquina? Seria na máquina star. A gente estaria vendo a configuração do DNS da máquina star, tá? E aqui, mais para frente, simplesmente repeteco, tá? Repeteco. É simplesmente a configuração. Então, a máquina star, aqui é o tempo, né, que a informação vai ser mantida em cache, é o endereço da internet, qual o Azinho? É o endereço IP. Então, aqui vai ser um IP de versão 4. Então, aqui é o número IP, aqui eu estou configurando essa outra máquina, aqui eu estou configurando essa outra máquina. Obrigatoriamente, eu tenho que configurar elas, né? Porque aqui em cima eu falei da máquina star,
aqui eu falei da máquina Zephyr, aqui eu falei da máquina Top, tá, eu falei o nome. Agora eu tenho que associar nome a número, a essas linhas eu faço isso. E aqui, ó, legal, ó, essa máquina, geralmente o nome da máquina não é um nome comercial, né? Por exemplo, essa máquina aqui vai chamar star.cs.vu.nl. Mas eu posso instalar um servidor web nessa máquina e eu quero que o pessoal, né, acesse meu servidor web através de www. Então, ficaria www.cs.vu.nl. Agora, o www vai ser qual máquina? Vai ser, né, esse endereço www vai ser um apelido para o star.cs.vu.nl. Então, se eu vim aqui no star e alterar o endereço IP do star, consequentemente, vai alterar o endereço IP do www. O FTP é um apelido para o Zephyr. Então, se eu vim aqui no Zephyr e alterar o endereço IP, consequentemente, vai alterar o endereço do FTP. Então, o apelido é um outro nome que a gente está dando para uma mesma máquina. Tá? A gente faz isso que, por exemplo, vamos imaginar, eu tenho aqui um servidor web, e nesse servidor web eu configuro a página do curso de sistemas e configuro o servidor da pessoal de nutrição. Mas eu quero que seja nutrição ponto alguma coisa e sistemas ponto alguma coisa. Então o nome é diferente, mas na verdade é um apelido para a mesma máquina. Então, eu simplesmente coloco aqui, né, os apelidos que eu quero, que no final, né, vão apontar para a mesma máquina, né. Então, eu poderia ter criado aqui www apontando para o star, www2 apontando para o star, www3 star, Rainer apontando. Então, eu posso dar uma série de nomes que é para a mesma máquina, tá? Ah, mas como que domínios diferentes, domínios diferentes apontado para a mesma máquina, tem páginas diferentes. Aí eu configuro isso lá no arquivo, no servidor web. Quando chegar a requisição www, oferece essa página. Quando chegar a requisição www2, essa outra página. Aí é lá no servidor web que eu crio páginas, né? Eu redireciono páginas diferentes dependendo do domínio, tá? Então, veja que aqui é tudo repeteco, só configuração, né, de domínio e tal, aqui na mesma. Tá? Então, aqui, essa figura aqui mostra, né, o conceito aqui de zonas, né, a zona, né, é meio estranho, né, a gente falar isso, né, tem que falar dentro de uma sala fechada, né, senão o pessoal pode entender errado, né. Mas aqui são os domínios, né, a gente tem um domínio, né, aqui no Aero, aqui a gente tem um domínio, o domínio é todo o percurso, né, eng.cisco.com, né, e aqui a gente tem uma zona, né, a zona é uma área administrativa que alguém é responsável, tipo aqui a gente tem um responsável pelo Cisco, Eng, Washington, Eng, e o CS Robot, né, uma zona, né, aqui a gente vai ter um administrativo, um responsável por ela. Então, eu vou agora mostrar uma outra imagem que eu gosto mais dela, só um segundo. Para falar dos tipos dos servidores. Tá, só um segundinho. Apresentar outra coisa. Qual que é que eu quero apresentar? Aqui, não. Não, é isso aqui. Eu gosto dessa figura aqui. Cadê você, meu filho? Aqui. Essa? Essa figura aqui. Então, como a gente viu, né, o servidor DNS, né, ele segue uma estrutura hierárquica que os primeiros servidores DNS, né, são os principais, são chamados servidores DNS raiz, né? Se a gente olhar a estrutura, né, como uma árvore, né, a gente vai ver que existem
a raiz da nossa árvore, né? E né, esse elemento aqui é o root. Essa figura, ela está mostrando essa estrutura, né, hierárquica, né? Só que ela é distribuída, ou seja, eu tenho vários servidores roots, tá? Eu tenho por volta de 13 servidores raiz, né? Que eles mantêm. Qual que é a finalidade de um servidor raiz? A parte da pesquisa, a solução, a resolução, né, de um domínio começa a ser descoberta por ele. Então, ele é a raiz, por isso que é a raiz. Então, ele tem informação, né? Então, ele tem um ponteiro para todos os outros servidores, né, nesse nível mais abaixo, que a gente chama servidores top de nível, né, que são os servidores responsáveis pelo .com, pelo .org, pelo edu, pelo .br, pelo .jp, fr, são os servidores top level, né? Eles são basicamente responsáveis por uma organização ou uma nacionalidade, que a gente viu que no início era só organização, depois apareceu o conceito de nacionalidade, que é uma organização também, né? Mas, enfim. Por exemplo, no Brasil, se a gente, deixa eu abrir aqui, né? No Brasil, é o registro.br, registro.br. Se a gente for nele, né? Aqui é o site, né? Então, isso aqui é uma organização mantida pelo NIC, né, .br, que também é uma organização do governo, né? Que é responsável pela manutenção dos domínios, né? Então, naquela árvore, né? A gente tem lá o BR, e aqui é como se eu estivesse acessando o BR, né? E aqui eu posso pesquisar ufp.br, né? Aí ele vai trazer informação, aqui, ó, domínio não disponível, né? Domínio já registrado. Então, essa página aqui é para eu registrar um domínio. Depois a gente olha como obter informações, né? Por exemplo, existe a Ainerware.com.br, ó, bonitinha, também está registrado. Mas se eu não quiser, né, o .com, aí está falando, ó, tem disponível o AGR, que é para agricultura, né, API, legal, para desenvolvedores, app, arte, blog, dev, eco, tá vendo? Um monte de outros que vai além daquela tabela que a gente viu, TV, TUF, blog, né, tech, né, então, tem uns que eu posso, esses que ele está dando disponível aqui, né, eu posso registrar, tal, beleza. Depois a gente volta para cá. Mas esse aqui seria, por exemplo, a página de um serviço top level, né? De um domínio, né? Vamos voltar aqui. Aqui, beleza. Então, a gente tem os raízes, né? Que tem ponteiro para esses top level, e esses top level tem ponteiros para o servidor de nomes, que é o de fato que vai responder por uma determinada organização. Por exemplo, yahoo.com, amazon.com, né? Então, a gente tem essa estrutura aqui, né? Então, a gente viu, tem 4 níveis, tá? A gente está vendo 3, mas tem um outro ainda que a gente vai ver. Então, raiz, ele é bem simples, né? Ele vai só apontar para esses... ele tem vai apontar, né? Quando eu digo apontar, ele tem simplesmente o endereço. .edu é aquela máquina que é responsável. .br é aquela máquina que é responsável. Japão é aquela máquina que é responsável. Então, ele vai ter essas informações e todos esses servidores raízes, eles vão mantendo, sincronizando a informação, né? Quando você coloca uma informação num raiz, essa informação ela é propagada para os outros, tá? Mas as informações, elas, cada domínio tem um conjunto de informações que precisam ser conhecidas. Por exemplo, o root não precisa saber do domínio, o que está cadastrado no yahoo.com. O root não precisa saber essa árvore aqui abaixo do yahoo.com. Ele tem que saber até chegar no nível abaixo. Esse nível aqui, .com, ele vai ser responsável pelo todos os domínios .com. Os .edu está no outro servidor.
os .br está em outro servidor, e assim por diante. Então, as informações, o conhecimento, ele é distribuído na nossa rede. Então, não tem uma máquina que sabe tudo do org, do Japão, não, ela é distribuída, a organização, a estrutura das informações, os servidores vão seguindo essa árvore, né? Então, qualquer subdomínio, qualquer máquina do yahoo.com é o yahoo.com que tem que manter essa informação. Aí alguém que não pertence ao yahoo.com quer saber alguma coisa, pergunta para o root vai redirecionar para o com, e o com vai redirecionar para o Yahoo, e o Yahoo vai resolver. Por isso que o Yahoo é chamado lá, a gente viu a SOA, né? Que é o servidor de autoridade. Então, o que é o servidor de autoridade? Meu amigo, qualquer coisa do Yahoo é com ele. Ele é a autoridade do yahoo.com. Então, é para ele que você tem que perguntar. UFP.br, vamos lá no servidor de autoridade da UFP. Pode ter, por exemplo, sistemas si.picos.ufp.br. Qualquer um no mundo que o cara está lá no Japão, pergunta si.ufp, si.picos.ufp.br. Opa, quem é esse cara? O cara está lá no Japão. Quem é esse cara? Peraí, vamos lá no raiz. Vamos perguntar quem é o responsável pelo BR. Descobre quem que é o BR. Aí vai lá para o BR e pergunta, quem é o responsável pelo UFP? Aí vai lá no UFP. A UFP é o servidor, a autoridade de domínio. Aí o UFP vai falar, o si.pix está nesse endereço IP, e devolve para quem perguntou. Então, essa figura mostra isso, ó. Aqui, vamos lá, essa figura mostra isso, é legal. Deixa eu ir lá na figura que mostra isso. É o outro, só um pouquinho, vou ter que ficar alternando, de acordo com o conteúdo da aula. Aqui. Então, aqui, ó, essa figura é muito legal, que ela mostra, né, graficamente, isso que eu comentei com vocês. Então, imagine que aqui a gente tem uma máquina que chama, uma máquina fields.cs.vu.nl, essa máquina, né? Aí, ela quer pingar, né, simplesmente um ping, né, quer conectar, quer mandar uma mensagem, né, para essa máquina aqui, ó, robot.cs.washington.edu, né? Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é mandar para o servidor DNS local dela, né? Esse servidor DNS, que eu falei que era o outro nível que a gente tem. A gente tem o servidor raiz, top level, o responsável, né? O authority, o autoridade, e o local. O local é esse cara que vai fazer o intermédio pela gente. É ele que vai ser o DNS cliente que vai conectar com o DNS servidor, né? Então, o DNS local é essa máquina que vai interceder, que vai fazer, né, a série de interrogações em nosso nome. Por isso que a gente tem que ter um DNS local, né? O DNS local é um software. A gente pode, inclusive, instalar o DNS local na nossa máquina, né? Que é uma possibilidade até interessante, né? Porque o DNS local, ele é leve, é um processo leve, a gente até pode fazer isso. Mais um DNS na rede é mais interessante, por quê? Porque ele vai fazer a cache, né, de várias outras requisições. Então, uma pessoa pergunta www.uol.com.br, aí esse DNS local pesquisa, isso gasta um tempo, aí ele salva essa informação numa cache. Quando o segundo perguntar, ele, opa, eu já perguntei, então eu não tenho que perguntar, então toma a resposta, vai ser mais rápido. Então, você ter um DNS local na tua rede, ela é interessante. Quanto mais próximo de você, melhor é, porque você diminui a latência, né? Então, a gente tem DNS globais, como DNS locais globais, públicos, né? Como o 8.8.8, né, da Google, 4.4.4.4 da Google, um projeto muito interessante que é o 1.1.1.1 público. Então, são DNS locais públicos, né? Aí você fala, não é bem local, né?
porque o cara é público, está lá no servidor da Google, mas local é o conceito de que ele está intercedendo por você. Beleza? Vamos só para poder ilustrar, deixa eu mostrar a minha... Vamos voltar lá para o meu terminal, deixa eu mostrar isso um pouco mais de prática. Só um segundo, compartilhar outra coisa. Deixa eu achar aqui meu terminal. Janela, aqui. Beleza. Aí, tá, voltemos aqui, né? Então, o meu servidor local, ele fica armazenado, né, dentro desse arquivo resolve.conf. Tanto o Linux quanto o macOS, essa informação fica nesse arquivo. Tem as interfaces gráficas, sim, mas a interface gráfica simplesmente atualiza esse arquivo. Simplesmente, né? Finalmente, o sistema operacional obtém o nosso servidor de nomes, o servidor local, né? Nesse arquivo. Então, veja que na minha máquina, analisando a minha máquina, eu tenho 4 servidores DNS locais, né? Novamente, o local, que não é que está na minha máquina, mas é o que eu vou utilizar, o que vai interceder por mim nas resoluções. Então, ele, em outras palavras, é ele que vai fazer a resolução por mim. Então, vamos lá. Aqui, né, está vendo uma série, né? Como eu estou conectado aqui, né, na Virtex, e aí eu coloquei aqui para, né, padrão, né, pegar o endereço IP automático, né? Então, isso aqui foi o próprio... Aí existe um serviço que a gente poderia falar, né, o DHCP, que é um outro serviço da camada de aplicação, que ele atribui endereços IPs, desculpa, o endereço IP geralmente não é só o endereço IP, né? É a quádrupla necessária para a gente navegar na internet. Endereço IP, a máscara, o gateway e o servidor DNS. Eu preciso dessas 4 informações para eu conseguir pingar aqui e navegar na internet. Então, a Virtex me deu aqui, né, esses 4 caras. Legal, parabéns para a Virtex. Muitos dos provedores dão um servidor DNS local, outros 2, uma grande maioria 2, né? Aqui o servidor Virtex, parabéns, deu 3. Desculpa, deu 4. Né? E gostei também, eu nunca tinha analisado aqui. Ele deu 2 que já estão funcionando com IP versão 6, né? 2 com IP versão 6, e mais 2 com IP versão 4. Beleza, bonitinho, gostei. Então, vocês que não estão, quem não está familiarizado, né? Esse aqui é o número IP versão 6, que ele é dividido em 8 partes, onde cada parte tem 4 dígitos, né, em hexadecimal. Então, a gente tem aqui, ó, uma parte, 2 partes, 3 partes. Não tem 8 partes? Sim, porque todas as partes que está tudo 0, 0, 0, 0, tudo 0, aí a gente pode simplesmente escrever isso aqui, ó, 2 pontos, 2 pontos, né? Então, isso aqui é a mesma coisa de que eu escrevesse aqui 2804, 2 pontos. Ali é um D, né? AD8. Opa, professor, mas você não falou que tinha 4 dígitos? Aqui tem 3. Quando tem o 0, você pode omitir ele. O 0 na frente, você omite. Aí aqui teria 000, 2 pontos, 000, 2 pontos, 000, 2 pontos, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí ele tem um Azinho, né? Seria 1, 2, 3, A. Temos pergunta, não? Professor, em relação ao IPv6 e IPv4, o IPv6 ele é mais rápido, certo? Sim. Aí nesse caso, o resultado disso, ele deixa o que é mais rápido para a internet, a navegação, e também, tipo assim, em relação a quanto mais rápido o IPv4 seria, mais ou menos para ter uma ideia. Não é difícil quantificar isso, porque isso vai depender muito, muitas variáveis para a gente poder
avaliar o quanto, né, ele vai ser mais rápido. Ele, naturalmente, o IP versão 6 vai procurar ele vai ter uma melhor velocidade pela estrutura da quantidade de campos, ele tem menos campos, porque o cabeçalho do IP versão 6, ele não tem tamanho variado, então o tamanho dele é fixo, né? Então isso traz uma vantagem. Agora, essa análise assim, nua e crua, para saber o quanto que ele é vantajoso. Agora, a tendência, independente disso, a tendência natural é o IPv4 sumir. Então, assim, o IPv4 nem deveria estar sendo utilizado. Ele era para ter sumido em 2000. A gente está falando em 25 anos, 26 anos, né, dependendo. Mas o legado, né, existe isso na ciência, a gente dá um nome, um processo, né, que alguém deu esse nome e pegou, né, que é o processo chamado ossification, que ossification é uma analogia a um processo que acontece na articulação de nós, seres vivos, né, que ao longo do tempo vai perdendo, né, a cartilagem vai ossificando, né, então a pessoa começa a ter dificuldade em flexionar, em mudar. Então isso faz uma alusão a um problema que aconteceu na internet. A internet cresceu tanto, que a gente está falando de bilhões de computadores, que alterar uma coisa simples na internet, ele é muito complexo. Então, o IP versão 4 já era para ter saído muito tempo, mas alterar, e aí a gente tem vários aspectos, financeiro, técnico, pessoas capacitadas, tem muita coisa que está funcionando na internet, mas não tem mais a empresa que produziu aquele equipamento, mas ele está lá, não tem suporte, ou aquele equipamento não tem capacidade de ser alterado. Então, tudo isso leva a essa rigidez que a gente chama de ossificação. Então, hoje em dia, obrigatoriamente, qualquer um que vai fazer alguma coisa na internet tem que fazer pensando no IP versão 6 e legado com IP versão 4. Mas a tendência do IP versão 4 é sair, né? Então, pessoal, esse endereço aqui, ó, tá? Escrito dessa maneira, é esse cara aqui, ó, a mesma coisa. É o mesmo número. Só que aí, o que a gente faz? Na hora de escrever, como aqui é tudo zero, pode-se omitir, apaga, aí deixa 2 pontos, para representar que tudo que tinha aqui é zero, e todo zero na frente do número, a gente apaga. Perceba que, e aqui também, zero na frente a gente apaga, perceba que virou o mesmo número, tá? Então, o IP versão 6, ele pode ser escrito dessa maneira. Então, aqui, esse aqui é o IP de uma máquina, esse aqui é o IP de uma outra máquina, esse aqui é o IP de outra... E como que o servidor aqui funciona, o meu sistema operacional? Ele manda, né, quando eu faço simplesmente aqui, ping alguma coisa, né, ping é www.uol.com.br, né, esse simples ping. Então, ele vai, fala, opa, eu tenho um nome aqui, caramba, o sistema operacional procura na caixa dele, né? Ele tem uma caixa que ele procura. Não pinguei, né? Então eu tenho que entrar em contato com o servidor DNS. Então ele vai enviar para o servidor DNS local uma requisição, que é uma query, né? Uma pergunta, e vai falar: meu servidor, quem? Esse cara. Resolve isso aqui para mim. Então esse servidor vai resolver e vai devolver o endereço IP associado a esse domínio. Se essa máquina aqui não responder, aí ele automaticamente entra em contato com essa. Se essa máquina não responder, ele entra automaticamente com essa. Se essa máquina não responder, ele entra em contato com essa. Se essa máquina não responder, não tem mais ninguém, dançou. Aí ele vai dar aquela mensagem lá, não conseguiu resolver. Então, quanto mais servidor DNS, melhor, né? Mas assim, 2 tá bom, 4 tá ótimo. 4 aqui realmente tá excelente. Bom, vamos voltar lá para aquela figura. Só um segundo. Agora vamos ver esse processo aí com mais detalhes. Vou voltar lá para o slide. Apresentar outra
coisa. Esse cara. Então, eu contei meia história, né? Eu contei que a minha máquina, né, vai entrar em contato com o DNS local. Quem que é o DNS local? Ele está dentro do arquivo resolve.conf, tá? É aqueles 4 lá que eu mostrei para vocês. O DNS local vai entrar em contato com a raiz. Aí vai começar o processo de descoberta, tá? Se o servidor local não encontra a informação em cache. Porque ele pode cachear, né? Pode criar o ideal é que ele mantenha uma informação já pesquisada em cache. Por quanto tempo? Aquele tempo que a gente configurou lá no DNS, que era os 86.400. Aquela informação lá é a configuração que o servidor DNS fala para os outros DNS quanto tempo eles devem manter essa informação em cache. Depois daquele intervalo de tempo, é excluído a informação, né? Porque ela não pode ficar o tempo todo também, né? Porque as máquinas podem mudar o endereço IP. Então, ó, esse servidor local, ele vai entrar em contato com o root e vai perguntar: root, meu amigo, tudo bem com você? E aí, cara, como que vai? Então, cara, eu tô querendo saber quem é o responsável pelo NL. Aqui, ó, NL. Ele vai de trás para frente, né? NL. Bom, stop. Guarda essa informação, volta aqui. Então, o servidor, Rainer lá, vamos abrir uma empresa, né? Nós vamos desenvolver um servidor DNS local, ultra rápido, a gente vai aplicar várias técnicas, vai desenvolver um servidor local mesmo, a gente vai, agora uma empresa de network, a gente vai começar a desenvolver soluções para a rede. Primeira coisa que a gente vai fazer, configurar um servidor DNS local, né? Que a gente vai bombar aí. O que a gente precisa saber? Qual a informação que o nosso servidor DNS local precisa saber para conseguir resolver o endereço IP, qualquer endereço IP? Os endereços dos servidores de nome raiz. Esses caras são conhecidos na internet. Por exemplo, agora eu vou voltar no outro slide. Aí, a aula hoje vai ser cheio de idas e voltas. Aqui. Não, é o mesmo aqui. Não, é ou não é? Não, não é. Só um minutinho, pessoal. Esse aqui, ó. Falei para vocês. A gente conhece os servidores raízes no mundo, né? Aqui a gente tem por volta de 3 servidores, né? Isso aqui pode mudar no decorrer do tempo, mas não muda muito não, porque esses servidores DNS, ou servidores raízes, eles só precisam do ponteiro para os top level, né? Geralmente, os servidores top level, né, são por países. Então, o Brasil tem um, a Argentina tem outro. Então, eles, de uma certa forma, eles são estáveis, né? Uma certa estabilidade. Então, essas informações que os servidores de raiz precisam manter é estável, né? Mas tem uma certa estabilidade. Então, aqui são todos os servidores, né, DNS, raízes no mundo. Aí vocês podem perceber que a grande maioria concentra-se nos Estados Unidos. Então, o meu servidor local, o que ele obrigatoriamente tem que saber é o endereço IP desses servidores aqui, né? Precisa saber os 13? Não. Os 13? Não. Ele precisa saber só de um. Mas, se um estiver fora do ar, aí ele conecta com o outro. Se o outro estiver fora... Então, se ele souber os 3, beleza, né? Agora, o servidor DNS local, geralmente, ele vai se conectar com aquele mais próximo dele, né? Ele pode, por exemplo, nós agora, implementando, né? A gente pode criar um algoritmo para poder predizer a velocidade, a latência desses servidores, para poder entrar em contato com o mais próximo, com a menor latência, menos sobrecarregado, né? Legal, a gente vai desenvolver esse projeto junto aí. Na verdade, já existe um projeto que pensa isso que eu expliquei para vocês, que é justamente o 1.1.1.1, né? Esse cara aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. O ideal seria compartilhar, se era a minha tela,
porque aí eu não tinha que ficar toda hora mudando aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Aqui. Tá. Então, olha isso aqui, pessoal. Existe esse projeto aqui, servidor aqui, ó, ping.1.1.1.1, né? Esse cara faz justamente, esse servidor aí faz justamente isso que eu falei para vocês. Quando a gente faz o ping nele, o ping nele não. Quando a gente coloca um servidor local nesse cara daqui, ele redireciona para um servidor. Então a gente pode colocar esse cara como servidor local, né? Esse cara lá naquele names, lá, deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu posso vir aqui, sudo vi etc resolve.conf, né? Vai pedir a senha, então, beleza. Então, esse arquivo aqui, ele é sempre refeito, né? Então, eu vou apagar ele, toda vez que eu ligo ele, ele é refeito. Então, vou colocar aqui, ó, eu mesmo vou colocar name server 1.1.1. Quer ver? Vou apagar, tirar tudo, apagar. Ele tá apagado, apaguei ele, ó. etc resolve.com, não tem nada. Veja que agora, se eu pingar www.wall.com.br, aí ele pingou porque estava em caixa. Por isso que ele conseguiu. Eu tinha pingado antes, né? Agora vamos pingar um servidor que eu acho que eu nunca pinguei. Ping, quem será, hein? www. sei lá, alguma coisa que eu nunca fiz, yahoo.com. Ele está pingando. Por que ele está pingando? Ele deve estar usando algum servidor DNS no meu background aqui, que eu não estou sabendo. É coisa do Mac. O Linux não funcionaria, não. Mas naquele arquivo, aqui é uma informação do funcionamento do macOS que eu não sei. Mas no Linux, quando você tira, ele não consegue resolver mais nada. Mas aqui, não é esse aqui. Aqui eu posso colocar name server 1.1.1.1, né? Posso colocar aquele servidor DNS como o meu, somente leitura, claro, tem que entrar, qualquer configuração nesses arquivos tem que ser com o usuário root. Então, name server, servidor de name, eu vou colocar 1.1.1.1. Bom, aqui o triste é que estava funcionando sem, né? Então, não é porque eu coloquei que vai funcionar. Mas aquele cara, o funcionamento dele é justamente o que eu estava comentando com vocês. Ele pega o servidor root mais próximo da minha máquina e faz a pesquisa para ele. Então, o projeto nasce disso daí. Depois vocês dão uma pesquisada sobre ele, é interessante. Então, voltando aqui para os slides. Então, voltando aqui, então a minha máquina, quando eu coloco um endereço, ele pergunta para o servidor local vai entrar em contato com o servidor raiz e vai perguntar lá, meu amigo, eu estou perguntando aqui sobre o robot.cswashington.edu. Opa, a carry dele ele vai... Qual que é o root name? Ele vai procurar por a carry por esse endereço aqui, né? Então vai chegar no servidor raiz, ele fala, é Edu, então para aí. O servidor local, o responsável pelo Edu é essa máquina aqui, ó. Essa daqui, a.edu.server.net. Aí o meu servidor local vai entrar em contato com o servidor.edu e vai falar, meu amigo, eu estou procurando sobre o CS Washington Edu. Quem é o Washington? Aí o Edu vai falar, o Washington.edu é essa outra máquina. Aí ele vai entrar em contato com essa outra máquina e vai falar, o senhor é o servidor de autoridade do Washington.edu? Ele fala, sim, sou eu. Então, cara, eu estou querendo saber
quem que é o responsável, qual que é o endereço IP do CS Washington.edu. Ele vai devolver o endereço IP do CS Washington.edu, ele vai entrar em contato com o servidor de nomes responsável pelo cs.edu.br. Vai entrar em contato e ele vai fazer a pergunta: meu amigo, eu estou querendo saber qual o endereço IP do robô.cswashington.edu.br. Então a gente acabou a carrier, chegou no final. Aí esse cara vai devolver o endereço IP do robô.cswashington.edu.br. Então, veja aqui, por que a gente precisa do servidor local? Ah, o servidor local já vai entrar em contato com o servidor e pegar o endereço IP? Não. Ele vai entrar em contato com raiz, pegar o primeiro nível, vai no primeiro nível, aí vai nos níveis, dependendo da quantidade dos níveis do meu domínio aqui, né? Então, como que é? robô.cs.washington.edu, ele vai no raiz, depois ele vai no edu, depois ele vai no Washington, depois ele vai no CS. Então, esse último aqui é a máquina. Então, aí existe o domínio cswashington.edu, que está configurado o endereço IP do robô. E a última coisa que esse servidor DNS local vai receber é o endereço IP, né? Mas ele vai interceder, ele vai fazer um monte de... e veja bem, requisição-resposta. Qual o protocolo que ele utiliza? O DNS é um protocolo, mas o protocolo DNS ele vai ser encapsulado por qual protocolo da camada de transporte? O UDP. Tá? Então, o DNS vai ser encapsulado pelo protocolo UDP e ele vai, né, veja que o local, ele vai fazendo esse monte de interrogações até ele receber o endereço IP. Na hora que ele recebe o endereço IP, ele devolve para o nosso máquina original, de onde que saiu a questão. Então, cara, isso aqui é bonito demais, porque quando a gente coloca ping lá, ping www.ufp.br, já sai a respostinha, né? Rápido. Primeiro, porque aquela informação já pode estar no DNS local nosso, então já pode ter cacheado, né? Ou realmente é rápido, né? Eu queria pegar um endereço IP de uma máquina que eu nunca procurei aqui para a gente... Só um segundo aqui, deixa eu fazer uma leve... Ai. Cadê? Não estou compartilhando com vocês. Vou apresentar outra coisa. Janela. Aqui. Então, deixa eu apagar. Então, vamos lá. Tá, vamos... Ó. Então, vamos fazer o seguinte. Time, ele vai mostrar o tempo. Acho que o tempo. Ping, uma coisa que com certeza eu nunca fiz. abcd.com.japão. Provavelmente no Japão não vai ter nada de ABCD mesmo, né? Mas põe FR. Pronto. França. Sei lá se existe, mas... uma palavra francesa aqui, hein? L'amour. Pronto. E -C vai mandar só um ping, né? Vou pingar só um pacote. Vamos dar um enter, ver isso aqui. Então, aqui ele não encontrou o host. Então, aqui, Maria, ó, gastou menos de 0,00 segundos, né? Então, rápido demais, né? Então, só que vamos ver como que ele fez esse lamuro aqui, né? Ele entrou meu servidor DNS local, entrou em contato com o raiz e perguntou quem é o responsável pela França, top level, né? O França. Aí o servidor raiz devolveu para o meu servidor local o endereço IP do servidor DNS responsável pelo FR. Meu servidor DNS local entrou em contato com FR, falou qual que é o servidor DNS responsável pelo COM, né?
Ele respondeu. Depois ele entrou em contato com .fr, né, por esse servidor, e perguntou Lamur. Então, provavelmente não existe esse Lamur, né? Vamos pesquisar sem o www. Talvez não pode existir o www, né? Mas não existe. O Amor. Vamos ver só. Não existe. Alguma coisa diferente. Tem uma coisa lá. Efrei, né? Olha, Efrei. Pronto. Ver se existe. Também não existe, ó. Efrei. Que aqui é a universidade, então é efrei.fr. Aqui, ó. Cara, é fantástico, né? Ó, ele gastou, vou ler isso aqui para vocês, né? Então, ele recebeu um pacote, só que aqui ele recebeu, o meu servidor local, ele entrou em contato com o top de nível, com o Raiz, desculpa, o Raiz deu o endereço do servidor de nível do FR, e do FR ele respondeu do Efrei. Cara, isso gastou, essa história toda, gastou de menos, ó, 0,0 segundo, né? Muito rápido, né? Esse pacote gastou a resposta, né? Gastou a ida e a volta, né? Ele calcula a ida e a volta, o RTT, 188 milissegundos, né? É muito rápido. Deixa eu ver se o time tem como eu medir. Ele está medindo ali em segundos. Tem como medir em milissegundos. Vamos ver se ele tem algum parâmetro. Não, não tem. Só mostra segundos mesmo. Não tem. Tem que descobrir como medir em milissegundos. Tá um projeto legal, né? Podia aqui, ó, ter um comando chamado Gemini para perguntar isso no modo console. Será que existe? apt install Gemini. Eu estou no Mac, olha, eu não estou no Linux. Bom, um projeto futuro aí. Ou falando em projeto futuro, tem um projeto de iniciação tecnológica voluntária, quem quiser participar, tem uma vaga, tem que passar o nome até o dia 10. Quem tiver interesse, depois entra em contato, eu explico direitinho o projeto, mas na próxima aula eu explico também. Que mais? Cara, por hoje acho que chega, né? Ainda tem outras coisas. Eu quero mostrar ainda para vocês. Eu quero mostrar o registro.br, né? Registrar um domínio, configurar um domínio num serviço de cloud, no DigitalOcean, mostrar o cabeçalho do protocolo DP e mostrar a estrutura desse pacote DNS no Wireshark. Muito legal, muita coisinha legal para a gente fazer. Nós vamos fazer amanhã não, né? Hoje é amanhã. Amanhã eu termino. Estou cansado, cansei. Perguntas em relação ao que a gente viu agora. Alguém quer fazer um comentário? Todas e mais algumas. Estou pensando em passar mais. Breno perguntando aqui. Estou pensando em passar mais, tá? Vocês estão muita moleza. Estou achando que Redes 2 está muito fácil. Está muito tranquilo. Coisa fácil. Não tem mais fórmulas. Vocês não viram nenhuma integral aqui, nem um teorema de Nixte, nem de Shannon, nem logaritmo. Tá fácil demais. Só para quem estudou Redes 1, Redes 2 é moleza. Mas, beleza, pessoal, dá uma olhada no livro, né? Eu diferentemente do livro, eu estou trazendo mais uma pegada mais prática, né? Amanhã a gente vai ver mais prática em relação ao DNS, como eu falei, o objetivo amanhã já configurar um servidor DNS, ver a estrutura do cabeçalho do DNS, visualizar no Wireshark, ver umas ferramentas de checagem de DNS. Então, a gente vê isso tudo amanhã. Bom que amanhã vai estar tudo quentinho na cabeça. Beleza? Por hoje é só. Chega por hoje. A gente se vê amanhã.